Isso é muito boa de bico. Bom, eu vou falar agora com André Silva. André, bom dia. Bom dia, Morandini, bom dia a todos, que alegria. Prazer todo nosso. Ontem foi o dia marcado contra a discriminação de todo tipo e racial em primeiro lugar. Você me contava há pouco tempo que a sua mãe tinha determinadas preliminares antes de você sair para a rua, com medo de que você sofresse bullying, que aquele tempo não era bullying, certo? Era discriminação mesmo. E eu pergunto, hoje melhorou isso, André? Ô, Morandini, eu gostaria muito de falar que melhorou. Eu acho que nós avançamos, porque hoje nós temos coragem de conversar sobre o tema. Mas o certo é que no dia a dia os fatos continuam se repetindo. Esse mês, esse ano de 2022, uma série de fatos noticiados pela imprensa dão conta de que a gente ainda tem muito que avançar. Bom, eu pergunto a você, mas está naquele grau, porque quando a gente era pequeno, os que vieram de fora, da Europa, etc., não tinham pretos lá para avaliar a diferença, né? Então, quando acontecia alguma coisa, jogavam por cima dos pretos. Inclusive, quando tinha alguma ameaça às crianças, falava do homem do saco, falava do saci pererê, etc. e tal. Eu pergunto a você, esse entendimento, esta, vamos dizer, massificação desde a infância melhorou? Não, nesse sentido melhorou, até porque hoje nós temos legislação e algumas pessoas têm maior cautela. E também porque as escolas começam a assumir o debate, a orientação das crianças. Mas você tem razão, durante muito tempo na história da humanidade, tentou-se demonizar ou tentou-se vincular tudo que era negro ao que era negativo. E isso algumas pessoas incorporaram no seu dia a dia, e desde a brincadeira mais simples até a atitude mais cruel, casos de morte, como nós temos acompanhado, acabam refletindo isso. Nós tivemos recentemente, vamos aqui ilustrar alguns fatos. Na última semana, a torcida do Grêmio, mais uma vez, voltou a entoar cantos racistas. Cantos que já tinham sido proibidos pela própria torcida desde 2019. Agora, o Grêmio vai responder na justiça por conta disso. A história das pessoas que são perseguidas na loja. Essa semana nós tivemos o caso da Tia Má, uma influenciadora muito conhecida pelas redes sociais, recentemente esteve no programa do Luciano Huck, ela alertando que estava numa loja, no supermercado, foi fazer compras, e o segurança ficava perseguindo para onde ela ia. Ela teve que começar a gritar para chamar a atenção, olha, eu estou constrangida, eu estou sendo intimidada, porque tem um homem aqui me seguindo dentro da loja, e é o segurança imaginando que ela fosse cometer um crime. Nós temos outras situações, recentemente com os integrantes do BBB, algumas postagens que foram feitas de ódio. No Rio de Janeiro, o congolês Moise, que foi agredido até a morte. Temos no jogo do Atlético contra o Londrina, nesse final de semana, o jogador parou o lance para mostrar que tinha um torcedor o ofendendo com frases racistas. Enfim, Morandini, nós infelizmente continuamos tendo no nosso dia a dia muitas situações. A diferença é que hoje tem lei, tem delegacia especializada, tem a possibilidade de denúncia e tem programas como o seu que abrem a porta para a gente debater o tema e esclarecer a população. Mas, infelizmente, não são muitos programas que abrem, não. Ainda há resquícios de um passado e há uma certa distância do tema. Tem, Morandini. Inclusive, nós tivemos um fato interessante na última semana com relação às mulheres, mas que serve também com os negros. Estavam debatendo a inserção da mulher na sociedade e na política e não tinha nenhuma mulher debatendo. Durante muito tempo, se debatia sobre racismo, sobre preconceito, sobre discriminação, mas não chamia nem o negro cidadão comum, nem o negro especialista, nem o negro do direito, da saúde, dos vários campos do conhecimento. E você tem razão, a televisão durante muito tempo existia um padrão de apresentadores, um padrão de debatedores, de jornalistas, e geralmente o negro estava excluído desse padrão. Agora, paulatinamente, temos conquistado espaços, mas numa população tão heterogênea e com a presença de pretos e pardos tão grande, mais da maioria da população, chamada negra, é necessário um avanço significativo.
Bom, mas em contrapartida, a gente tem visto que a raça negra tem se conscientizado disso e tem enfrentado e ido avante. Hoje nunca se viu tantos pretos em condições de igualdade ou superior até dos brancos, né? Desde a escravização, se criou uma cultura assim: não discuta, não rebata, abaixa a cabeça, é melhor você ficar quieto, ó, não vai atrás porque isso não vai virar nada. Então criou-se uma resiliência, uma resignação até exagerada. Hoje as pessoas sabem dos seus direitos, sabem das suas capacidades e elas começam a se colocar. Elas assumem o seu cabelo, elas assumem a cor da sua pele e mais do que isso, elas colocam: eu posso, eu quero, eu tenho direito. Realmente é um grande avanço, é uma possibilidade do aceitar. Durante muito tempo nesse país nós tivemos negros que não se viam negros, não se enxergavam negros. Eles tentavam se afastar até para serem melhor aceitos em determinados espaços. Hoje não. Hoje as vozes estão mais fortes e mais potentes. Você que é juiz de paz, tem havido mais miscigenação no cartório de pretos com pretos e miscigenando com brancos também, etc., sem qualquer discriminação? Tem sim, Morandini, aumentou bastante. Algumas pessoas têm a percepção de que o amor não tem cor. O amor é simplesmente o amor. Mas você comenta isso e no sábado, quando eu terminei os casamentos, eu estava conversando com uma funcionária e ela relatava que o seu avô ainda é racista, ainda é preconceituoso até hoje. E o seu avô não aceita um homem negro ou uma mulher negra se casando com uma mulher ou um homem branco. Olha só, estamos em 2022, mas na família dela ela relata que tem esse exemplo de quem ainda carrega essa marca do preconceito, da discriminação e do racismo. Mas a gente percebe sim os chamados héteros raciais ou multirraciais cada vez mais presente a miscigenação brasileira. André, você que sempre foi um defensor deste viés de igualdade, sem discriminação, você defendeu a classe quando ela era esta, de baixar a cabeça, não discutir, porque achava que não ia acontecer nada. Inclusive, muitos casos policiais em que o cidadão, por ser preto, já era, no primeiro momento, colocado como suspeito. Exatamente, Morandini. Isso durante muito tempo, na nossa passagem pela Câmara, nós levamos esse tema. Inclusive, nós realizamos aqui em Ribeirão Preto um seminário com a participação da Polícia Civil. A polícia se comprometendo a melhorar na formação acadêmica dos seus policiais esse tipo de abordagem. Por que que com o cidadão negro a abordagem era mais truculenta, mais violenta, perseguição, a letalidade policial era maior do que com o cidadão branco? E foi uma atitude muito interessante e não sei se tem se perpetuado isso, se a Polícia Civil, Militar, Federal, enfim, a Guarda Civil tem feito essa abordagem. Mas é importante conscientizar os agentes de segurança, é importante conscientizar as pessoas que trabalham em shopping, na segurança privada, que todo cidadão deve ser tratado de modo igual. A abordagem, então, tem que ser feita com todos. Por que você tem tanta lianeza, tanta educação, tanta cortesia, e no outro você já chega intimidando, agredindo, acusando? Mas tem uma outra coisa. Tinha um vereador, amigo nosso, o Negrão Azevedo, que dizia, muitas vezes, ele sentiu discriminação dos próprios pretos quando ele se candidatou a vereador em Ribeirão Preto. Diz que preto dificilmente votava em preto. Durante muito tempo, Morandini, até os próprios negros acabavam incorporando ou associando essas teorias de que você não tem capacidade, você não pode, esse não é o espaço seu. E hoje o espaço do negro é todo o espaço. Do cientista até o jornalista, o engenheiro, o advogado, todos os segmentos profissionais comportam o negro, principalmente na classe política. A representatividade ainda é muito pequena. Agora o Tribunal Eleitoral vem com algumas iniciativas, a distribuição inclusive de recursos para fomentar as candidaturas negras, e eu entendo que nós precisamos ter parlamentos mais representativos. E isso acaba mudando, porque o eleitor começa a se identificar. Puxa vida, se o Negrão Azevedo pode, eu também posso. Se o André um dia chegou lá, eu também posso.
se hoje na Câmara nós temos alguns representantes, ainda de modo muito tímido, mas é possível que esse quadro seja revertido. André, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, pela sua luta. Por isso que nós o Morandini, colocamos aqui. muito obrigado. Não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Tem que posicionar, tem que lutar, tem que ser solidário, e é sempre bom contar com a sua solidariedade. Grande abraço.